Olá, senhoras e senhores, aqui é Mike Pandolfi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Palco Cast, um lugar onde os nossos convidados se tornam os palestrantes principais. E hoje eu tô com um cara que eu precisava trazer ele aqui. Ele é engenheiro formado pela UFES, ele é especialista em cafés especiais, por isso que eu trouxe ele aqui. Vocês sabem que eu sou viciado em café, eu precisava ter esse bate-papo. Por isso, fica à vontade, garante seu lugar na plateia e recebam ele no palco, Raul Ghiseline. Tudo Raul, bem, Mike? Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado de verdade por ter aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos aí pela lembrança, o convite, Mike, muito prazer e parabéns aí pelo projeto. Tá Obrigado. Muito bacana, uma estrutura lindíssima dessa. Vai ser um sucesso cada vez Os mais. meninos aqui, ó, Estúdio Max, tá de parabéns, eles realmente arrebentam aqui. E, pra quem não sabe, o Raul, ele é comandante da Terra Fé, não é isso? Isso E mesmo, Raul, Mike. além de comandante da Terra Fé, você ainda exerce a função de engenheiro Isso aí. de produção, é isso? Isso aí, engenheiro de produção de informação. Estamos na Petrobras aí já há alguns aninhos. Assim, é uma conta que eu nunca consegui fechar, Raul, e você vai me explicar hoje. Como que você conseguiu fechar essa conta? Você trabalha CLT e você é empreendedor em um dos maiores sucessos capixabas em café, com 12 lojas no estado. É. Como que essa conta fecha em CLT e empreendedor de sucesso? É um grande desafio, Mike. Longe de ser fácil, mas realmente é uma jornada que a gente tem que estar disposto a passar. Já são 12 anos aí de jornada dupla, 12 anos seguidos, mas o ponto principal é a clareza que a gente precisa de gente. Então hoje na Terra Fé a gente tem um time de gestão, tem um time de back-office lá, de administrativo, de São 12 financeiro, lojas, né? departamento pessoal, tem um time de supervisores, gerentes, que elas literalmente que comandam o dia a dia, que orquestram o dia a dia, e eu só dou palpite. Então hoje em dia a gente construiu esse formato de trabalho. Mas no início era jornada dupla, tripla, como a gente estava conversando. Muita abdicação de feriado, de final de semana, de férias no trabalho por um lado, era dobro de trabalho do outro. Essa é a vida do empreendedor. Afinal de contas, a gente precisa que dê certo. Então, é uma escolha de vida. E hoje, minha esposa, já estamos aí há 11 anos juntos também. Então, ela me acompanhou praticamente desde o começo dessa jornada. Sim. Tem quantos anos que você iniciou a Terra Fé? Tem 12 anos, 12 tem 11 para 12 anos a Nossa, Terra ela Fé. pegou bem no início. Ela pegou bem no início. Ela viu todas as dores, as frustrações. Ela pegou até os momentos de querer desistir. Exato. Esse é o ponto que a gente conversa, a gente fala que ninguém vê essa parte, esse lado, né? Mas, sem dúvida, a parte mais difícil foram os primeiros anos, até a gente aprender a trabalhar, pegar o ritmo, construir um time mínimo de gestão para depois a gente conseguir levar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí, como que você chegou nessa questão de querer empreender? Abrir a Terra Fé, fazer toda essa jornada empreendedora, visto que você já tinha um emprego que você estava estabilizado, porque quem trabalha na Petrobras, a gente sabe, tem uma vida estabilizada, tem uma profissão já forte ali, e aí você decide empreender. Como que você chegou nisso? Você, desde jovem, já pensava em empreender? Você já trabalhava? Você chegou a empreender sozinho antes disso? Como é que foi? Então, Mike, realmente é uma jornada bem bacana nossa aí. Valeu. O ponto principal é que a vontade de empreender sempre existiu. Desde novinho, desde 10 anos, 12 anos, nas primeiras leituras de livro, pensando nisso, eu já sonhava esse momento de construir uma própria jornada. E passando por uma empresa, já tinha essa visão. E aí o tempo foi passando, faculdade, Petrobras, e os anos, e eu fui vendo que eu precisava colocar um pouco mais de energia para fora. E Flávio Augusto menciona até um dos livros dele lá de geração de valor, acho que foi no primeiro ou no segundo livro dele. Ele fala o seguinte: obesidade cerebral. É uma expressão que ele usa muito nos livros dele, que é o seguinte: o que adianta você estudar tanto, você se dedicar tanto aos livros, às teorias, e você não ter oportunidade de colocar isso em prática? Então esse era o meu sentimento, e ainda é. Eu gosto de uma linha de estudo, em termos de profissão mesmo, de habilidades, e eu estava colocando pouco em prática isso no meu dia a dia dentro da CLT. Eu falei, mais um motivo para poder eu ter uma segunda caminhada alternativa e inclusive paralela, como é até hoje, e é uma oportunidade de colocar esse conhecimento em prática. E você já estava há quanto tempo na Petrobras? Já estava ali uns 5 anos já. Já estavam 5 anos. E então foi isso. Acho que foi o principal motivo, vontade de querer colocar para fora conhecimento e principalmente o desafio.
tem que gostar do desafio. Porque sair de uma zona confortável e vir para um campo de batalha totalmente selvagem, Sim. desconfortável, é uma opção que não é fácil tomar. Mesmo a gente tendo a clareza, mesmo a gente tendo construído todo o mapa, a gente fala mapa mental, na hora que entra em campo, na hora que entra para começar a jogar, é muito diferente. E muitos empreendedores, por exemplo, eles largam tudo, o seu emprego, para empreender, para apostar. Você conseguiu fazer uma gestão na qual você não largou o que você estava fazendo para poder empreender. Eu acredito que o desafio foi até maior. Foi até maior. O ponto que, desde o início, eu queria colocar em prática desde o dia 0 da empresa, colocar todo um profissionalismo de gestão nela. O que isso significa? Significa que eu precisava colocar padrões de funcionamento. É básico para grandes empresas, mas para as pequenas empresas isso não é difícil ser colocado em prática. São padrões de operação. Padrão de abertura, de fechamento de loja, padrão de passagem de serviço, padrão de compra, de venda, padronizar tudo. E nesses padrões a gente colocar as métricas, os indicadores. Então eu teria uma gestão um pouco mais visual, um pouco mais fácil. Agora, de novo, realmente são dois mundos. Sair da teoria e colocar em prática. Depois da documentação toda pronta, levar isso para a loja, para o dia a dia de equipe, é um outro desafio. Aí por isso a gente precisa de braço direito das lideranças. Dá para entender que você fez duas coisas antes de empreender. Você planejou, jogou para o papel. Muito importante. E você já começou com uma equipe ou você começou sozinho? O CNPJ, propriamente, já comecei com uma equipe, que foi a da primeira loja. Mas antes disso, a gente ensaiou, a gente fez ali um ano, a gente montou uma empresa que foi uma torrefação, uma marca de café independente. Assim como hoje no Espírito Santo a gente tem umas 200 marcas de café independentes, eu também comecei assim. Comecei montando uma marca de café e batendo palma nas lojas, coisas de Minas, padaria, nos lugares, vendendo pros amigos, enchia o porta-mala do carro e saía vendendo pros amigos. Então você não começou na Terra Fé com a loja. Não. Você vendeu isso PAP. Exatamente. Primeiro foi esse início de jornada vendendo pacotinho de porta em porta. Nossa, meu irmão. Um outro ensinamento também lá do livro do Pai Rico, Pai Pobre. Ele também ficou marcado para mim e eu tentei colocar isso em prática. Que se a gente, a partir do momento que você quer empreender, você escolhe o setor. Escolheu o setor, escolheu o segmento. Aí a sugestão dele comece a trabalhar nem que seja de graça nesse segmento, para você aprender. Então eu vi essa questão de vender café, de montar uma marca de café, como uma oportunidade de eu aprender como é que funcionavam as coisas do mercado do café. Então também foi planejado esse passo pensando no aprendizado. E aí depois ali de uns 8, 9, 10 meses ali, eu falei, não, esse mercado ele é muito difícil. E aí eu falei, preciso dar mais um passo, que é avançar para a loja, para as lojas próprias. Sim. E aí a gente começamos a primeirinha nossa do Horto Mercado, nossa primogênita que está lá até hoje. Fica onde? Ali dentro do Horto Mercado, em Enseada do Suá, perto do Projeto Tamar ali. Sei. Então, aquela ali foi a nossa primeira. E então, essa foi a decisão. Levar todo um conhecimento, ou seja, buscar conhecimento. No nosso caso do café, conhecimento técnico do café. Quando eu decidi empreender, eu tinha que escolher o setor. O café veio naturalmente, já era algo que eu gostava no dia a dia, desde molequinho. E aí, na faculdade, isso se intensivou. As noitadas. Eu acho que o microfone parou aqui. Parou, não? É que tava tendo um retorno. Não sei se você escutou. Não, tá bom. Não corta não, hein? Pra ver que funciona. Aí, Mike, então o café veio naturalmente, que já era algo do meu dia a dia. E aí, quando eu decidi empreender, eu falei, qual é o setor do empreendedorismo? Saúde, que na época cosméticos até hoje estava muito forte, né? O setor de saúde, cosméticos é um dos principais. E de alimentação também era um outro grande setor com taxa de crescimento de 2 dígitos aí. O setor de alimentação que eu sempre tenho medo, que eu acho que é uma responsabilidade, que para você chegar no faturamento que você quer, no retorno que você quer, eu não falo nem a questão da gestão da sua empresa ou de alimento, não. O tanto de regra que você tem que cumprir, um tanto de observação que você tem que ter, que você não pode fazer isso, tem que ter aval daquilo. Eu acho que tem uma caminhada muito bem planejada, muito bem focada dentro do alimento para poder fazer funcionar. Tem toda a razão, Mike. É um dos setores mais difíceis de se empreender. É um dos setores que mais se abrem e se fecham negócios. É o setor de alimentação. Exatamente por isso, toda essa dificuldade.
construção de times, de equipes, as regras da vigilância, as regras municipais, estaduais e federais. Mas o ponto principal nessa história toda, na decisão de ir para o setor de alimentação, especificamente no café, é uma paixão, ainda é, muito fortemente, uma paixão por atender pessoas, por servir pessoas. Você queria ir pro atendimento ao público, do tete a tete. Que massa. Eu sempre gostei da palavra e do significado da hospitalidade. Então, a parte da hotelaria, a parte de alimentação, de servir as pessoas, sempre achei esse encantamento, sempre achei exatamente isso, encantador. E aí, nas leituras, nas inspirações de grandes marcas de alimentação, de grandes marcas de hotéis, sempre teve o espírito de encantar os clientes, encantar as pessoas. Quando eu descobri essa filosofia, que foi antes, já deve ter uns 14 para 15 anos, e eu falei, cara, esse é o resumo do que mais me motiva, o encantamento, a hospitalidade. E a hospitalidade com alimentação junto às duas paixões. Porque se por um lado eu estou mais tranquilo, mais confortável pela CLT, eu falei, já que eu vou empreender, já que eu vou entrar no risco, eu não vou empreender pelo dinheiro, somente pelo dinheiro. Eu vou empreender em cima de um propósito. É sobre isso. Então, quando a gente encontra essa clareza de qual é o seu propósito de vida, as coisas vão mais fácil. E as turbulências, a gente passa mais fácil por elas. Então, a gente estava comentando que a PNL ajudou muito nesse processo de autodesenvolvimento e autodescobrimento lá nos meus 20 e poucos anos. Foi por isso, foi entender a clareza do meu propósito. Então, a partir do momento que eu descobri que é isso que eu gostava, é isso que me motivava, é o desafio nesse segmento que me motivava, eu falei, acabou. Pode ser difícil o que for, mas eu vou trazer profissionalismo e a paixão. E a gente vai passar pela pandemia, pelas crises. Você passou pela pandemia, meu irmão. Alimentação na pandemia. Meu Deus do céu. E assim, é impressionante como os empreendedores, se eles souberem de tudo isso, eles têm sucesso. Tem muita gente... Nossa, você falou algo aí que é muita verdade. Tem empreendedor que quer iniciar seu negócio e ele quer ter dinheiro. Ele quer simplesmente abrir um negócio para ganhar dinheiro. E não é só sobre dinheiro, né? É sobre propósito, como você falou. Se ele focar em eu quero ter uma marca, eu quero ter um lugar que atenda bem as pessoas, o dinheiro é consequência. E você comentou algo que eu também fiz, que foi no início começar a fazer as coisas meio que de graça. Sabe? Você fez isso, né? Você chegou a fazer. E tem gente que não quer fazer porque acha que tá perdendo dinheiro, em vez de achar que tá investindo no seu negócio. Como é que foi pra você? Como que você fez pra começar a fazer de graça, digamos assim? Então, o primeiro passo foi estudar o setor. Então, eu fui fazer vários cursos de café. E na época, não existia no Espírito Santo. Eu fui pra São Paulo, pegava minha folga de trabalho, minhas reservas lá que eu fazia ao longo do ano, passagem aérea e ia pra São Paulo estudar. Então, eu fiz isso durante um ano. Depois que eu estudei a parte técnica, decidi o setor, estudei a parte técnica, aí eu falei, como começar? Como dar o primeiro passo? E o primeiro passo que na época eu encontrei foi ser provador de café. Porque eu já tinha feito o curso, a certificação nacional, e aí eu fui comprar café verde, provar café verde e vender. Aí eu falei, peraí, mas melhor do que vender se eu montar uma marca própria. Aí eu comecei a comprar café verde, torrar café verde e vender, colocar no pacotinho, empacotar e distribuir. Então, esse foi o passo. De graça, no sentido de que no final do mês não dava retorno. Não dava retorno. A gente gastava lá 5 mil no mês e vendia 3, vendia 4. Então, nesse sentido de praticamente de graça. Então, esses 10 meses ali foram de aprendizado. A gente comprava café, dava pros amigos. Mas é isso, porque se você querer vender, mas ninguém te conhece, como é que a pessoa vai te comprar se ela não te conhece? Então, marca tem muito disso, da credibilidade. Só que a credibilidade que uma marca tem, ela não é da noite pro dia, não é pagando que se conquista. Apesar que hoje tá muito em alta isso, né? Mas no fundo, o que eu acredito mesmo é que as marcas que vão ser perenes, que vão ser de 20, 30, 50 anos, são as marcas que têm história para contar. As marcas que têm evidência, que têm a credibilidade. Sim. Que tem esse histórico de anos ali passando desafios, de anos mostrando que o cliente está no centro das nossas preocupações. Então, essa jornada de construção de marca é uma jornada. Precisa de conhecimento, precisa de investimento, precisa de dedicação e precisa de muita abdicação. Nesse primeiro momento, eu abdiquei totalmente do olhar financeiro para adquirir conhecimento. A partir do momento que eu vi que eu precisava dar um passo em relação ao financeiro, foi por volta desses 10 meses ali, vamos para a loja. Vamos para a primeira loja. Montar uma loja, que no caso nosso foco é varejo físico, né? Nossa empresa, o pilar principal são as lojas, são varejo físico, e requer muito investimento. Então, você montar uma loja, na época eu vendi um apartamento para montar uma loja. Então, vendi você apostou, legal. Aí, quando foi para a segunda loja, eu falei, e agora?
Aí a segunda loja a gente foi devagarzinho montando a segunda. Na terceira eu vendi outro apartamento, que eram os 2 apartamentos que tinha construído até o momento. Patrimônio pessoal. Sim. Aí vendi, falei, coloquei tudo na mesa. Vai tudo para o projeto. Porque eu acreditava. A sua primeira loja é o payback, né? O retorno foi em quanto tempo, assim? A primeira loja demorou um pouquinho mais, foi 36 meses ali. Por volta de 36. Meses. Mas depois que ela já teve o retorno, você foi pra segunda? Não. Você já foi antes? Não, já foi com 12 meses já pra segunda. 12 meses de funcionamento, já vi que tava na curva positiva lá, entrando no planejamento, no fluxo, na projeção, já fui pra segunda. Nossa, que aula, cara, Nos 10 anos, Mike, nenhuma vez eu esperei o retorno vir. É sempre reinvestindo. A loja já entrou no trilho do planejado, continua outro investimento, até chegar a pandemia. Que aula. Você tá falando uma coisa que eu sempre digo isso. Se todo empreendedor fizesse exatamente o que você está me falando, ele teria sucesso. Porque tem muitas pessoas que vão pela ganância no dinheiro. Outra coisa que você falou aí que eu acho interessantíssimo, que eu sempre concordei, mas nunca parei para pensar, é que você se tornou cliente antes de ser empreendedor do seu negócio, do seu nicho, né? Do seu produto. E tem muita gente que quer ir, não entende nada sobre alimento X ou Y e quer abrir por quê? Porque fulano tá ganhando dinheiro. E aí não entende nada. E qual a importância, assim, de você enxergou isso na hora ou isso te levou de se tornar cliente antes de se tornar dono do negócio? Então, eu acredito que um pouco de coincidência, mas um pouco realmente da vontade de estudar. Eu sempre gostei, Mike, de ler livros, né? Desde novinho eu tenho esse hábito de leitura. Desde os 10 anos eu me recordo claramente de um livro atrás do outro. Então eu sempre busquei leituras nesse sentido, de empresários de sucesso, de motivação, de psicologia humana, de empreendedorismo. Então eu fui pegando ali minimamente uma bagagem que eu vi que eu tinha que, primeiramente, estudar, construir um planejamento, profissionalizar desde o dia zero a empresa, porque se nasce desorganizado dá muito mais trabalho depois. E aí ao longo desses anos, Mike, um outro ponto, mesmo fazendo tudo bonitinho, é muito difícil. Então, isso é fato. Nessa jornada nossa aí, nós tivemos... Mesmo preparados, os desafios ainda são... Enormes. A gente, nesses 11 anos aí de CNPJ, a gente abriu 2 estabelecimentos que não deram certo. Então, assim... Tiveram que fechar. Então, hoje são 12, mas nós já tivemos aí 14, 15 aí lojas nesse histórico aí nosso. 2 delas não deram certo e uma a gente mudou de local. Então, a gente teve que fazer uma outra obra, investir tudo de novo, porque senão a loja fecharia. Então, 2 deram errado. Então, 2 tivemos perda financeira. Só que a perda é financeira, mas o tamanho da experiência, isso tem um valor também muito grande. Porque hoje um empreendedor de primeira viagem, ele tem uma caminhada de aprendizado, uma caminhada de dores, uma caminhada de resiliência que ele ainda não tem, ele precisa construir, que eu fico imaginando os empresários de 50 anos, que a gente tem aí no Espírito Santo grupos super antigos, sim, por exemplo. Então, o tamanho da experiência que essa turma tem para compartilhar com a gente, né? Nossa, demais. E o empreendedor, ele não consegue entender isso. Ele acha que, deu errado aqui, eu quebrei aqui, eu vou parar, eu vou desistir. Ao invés de enxergar aquilo como vantagem para ele, porque vai pegar a experiência. Se eu errei aqui, eu não vou errar de novo na próxima. Se eu fui por esse caminho, eu vou tentar um outro diferente. Aí tem muito empreendedor que desiste porque deu errado. E você foi absolutamente o contrário. Você continuou porque deu errado. Nas 2 ocasiões que a gente não avançou como a gente planejou e tivemos que fechar, uma foi realmente erro de planejamento, vamos falar resumidamente dessa forma. Eu acreditei em algumas coisas que a gente fala que são as premissas de um projeto, né? Coloquei as premissas erradas e no final, saiu completamente do planejamento. Mas hoje, olhando para trás, a gente tirou as lições aprendidas. E é esse pacote de aprendizado que nos reforça para daqui para frente. E já a segunda ocasião foi a pandemia. A gente foi um restaurante que a gente montou na pandemia. A gente montou na pandemia. Na pandemia? Começou a pandemia, a gente montou o restaurante. Nossa. Aí acabou não, devido à pandemia das primeiras ondas, segunda onda, terceira onda, acabou não conseguindo venda suficiente para chegar no ponto de equilíbrio. Falou assim, não dá para ficar. Então, ou seja, foram situações diferentes. E tem um outro ponto também, não é porque o negócio fechou ou deu errado que é um negócio ruim. Todo setor é bom e todo setor tem suas dificuldades. Alguns setores mais competitivos, outros menos competitivos. Eu gosto, particularmente, dos setores mais tradicionais.
Eu gosto dos setores mais tradicionais. Ou seja, não inventar muito a roda. Entra no que é centenário que dá certo. E aí traz inovação, traz profissionalismo para esse setor. Fazer o simples bem feito. Faz o simples bem feito. Só que com o olhar atualizado, aí você traz inovação. Padaria, supermercado, cafeterias, que é a paixão nossa aqui. Então, começa pelo básico, mas traz o estudo, traz a atualização, traz a inteligência. Porque hoje, os comerciantes, os lojistas, os empresários que estão no mercado há mais de 20 anos, eu acredito que a maioria esmagadora está desatualizada. Nos estudos, nas atualizações, nas inovações. E é aí que está uma oportunidade. Super competitivo o segmento, porém, se você trouxer inovação, oxigenação, tem a chance de dar certo, eu acredito que seja maior. Sim. Então é essa caminhada, meu amigo. Que incrível. E até hoje você continua fazendo essa jornada. Petrobras e empreendedor. Exato. Dono de 12 lojas. E assim, desculpa perguntar, Raul, mas por que até hoje, com 12 lojas muito bem segmentadas, grande referência no Espírito Santo, você não abandonou a Petrobras? Mike, todo mundo pergunta isso. É muito polêmica essa questão. Gera muita polêmica. Por valor, eu acredito que não seja. Gera muita polêmica. Mas o fato é o seguinte. Se eu cheguei até aqui, tudo junto, agora que eu penso 2, 3 vezes antes de sair. Porque a Petrobras é uma luta, né? Concurso, é uma conquista muito forte. Sim. E é exatamente graças à Petrobras que deu a possibilidade de eu reinvestir constantemente na terra fértil. É aquilo, não mexer no time que tá ganhando. Mexer no time que tá ganhando. Você começou nessa área do café. Você sempre gostou de café? Sempre foi sua paixão? E aí você viu isso como algo para empreender? Exato. Você é natural da Grande Vitória? Natural, Mike, do interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Dos meus 37, 6 são no interior de São Paulo, Assis, quase Paraná. Então região da Terra Roxa. Vim pequenininho, molequinho. 6, 7 anos pra cá. 6 anos pra cá. Aí você veio pra Grande Vitória. Vim pro interior. Região Onde? de São Mateus, lá. Aí sim. depois, com o maiorzinho ali, com uns 16 anos, vim pra Vitória. Entendi. Estudar mesmo. Então até a sua juventude sempre foi interior dos estados. Interior. E aí foi aí que você sempre se apaixonou, porque eu sou apaixonado por... Na verdade, eu vou ser sincero pra você, Raul. Me disseram que eu era apaixonado pelo café errado. Tem isso também, Mike. Eu sempre, não vou falar as marcas, lógico, mas eu sempre, aquele que você vai no supermercado, você compra lá o café e, assim, você toma. E foi esse café que eu sempre fui muito viciado, assim, sempre gostei muito. Se eu não tomar café de manhã, eu fico com uma dor de cabeça terrível durante o dia. E aí me disseram que eu tava tomando o café errado. Você também começou por esse café errado? Ou você sempre, desde novo, você apreciava outras marcas, outro tipo de café? Não, sempre comecei com café errado. Desde que minha mãe conta as histórias de eu tomando café. Mas quando já estava um pouco maior ali, nos 15 anos em diante, eu tinha oportunidade, já estava morando sozinho com 15, 16 anos. E quando ia no supermercado, eu comecei a escolher alguns cafés melhores. Um pouquinho melhor. Melita, um pilão melhor, melita melhor. Comecei a escolher umas marcas um pouco melhores. Até aí você não dominava a questão de café, era só curiosidade. Curiosidade e gosto. Mas aí por volta dos 17 para 18 anos, mas que eu descobri que café não era tudo igual, que o mais caro era um pouquinho melhor. Sim. Eu fiquei tomando esses cafés um pouquinho melhores do supermercado. Faculdade, para virar as noites estudando, era café a noite inteira. E os cafés que menos agrediam o estômago, que mais eu ficava bem no dia seguinte, eram os melhores cafés. E aí que eu comecei a perceber, o café era tudo igual, eu gosto disso, eu gosto dessa ideia. E você tomava com ou sem açúcar? Não, nessa época já sem açúcar, já tem um bom tempo aí já. Acho que açúcar já foi uma fase virada. E aí quando chegou nos 20, Mike, já ganhando bolsa de estudo na faculdade, eu comecei a comprar cafés melhores mesmo, que já entrando num café especial. E fiquei com essa ideia guardada. Aí quando lá nos meus 25 eu falei, agora vou empreender. O café já era nitidamente, para mim, um caminho, claro. Você começou a estudar mais ainda. Aí eu falei, agora sendo o café, vou começar a estudar mais. E me ajuda aqui, Raul, você que é especialista em café. Deixa eu ver, há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu tava almoçando com um amigo, Iago. Ó, Iago, tô falando de você aqui, hein? Me colocou nessa roubada. Ele me fez um desafio, Mike, ficar 30 dias sem açúcar. Que ele tava ficando sem açúcar. Ele fala, cara, é muito legal você fazer o desafio. Sabe? Você tem um propósito a chegar. Então eu falei assim, não, beleza, topa o desafio. 30 dias sem açúcar, ok.
E eu descobri, Raul, que o café que eu tomava, que eu amava, que eu era apaixonado, que eu não podia ficar sem, quando eu tomei ele sem açúcar, eu falei, gente, que coisa horrível é essa? E aí eu vi quão ruim na minha mente, né, e no meu paladar era o café. Eu falei, caraca, eu tomo isso sem açúcar. E, Raul, o açúcar, ele realmente, porque me falaram isso, o açúcar, ele tira o sabor do café? Mike, o açúcar, ele realmente ele é contraindicado por questões de saúde. Mas quando você parte para a questão do conforto, do seu momento, aqueles 5, 10 minutos, aquele seu momento do dia que você quer se desligar do mundo, aí se o açúcar te deixa confortável, vai com açúcar mesmo. Mas tecnicamente falando, para o café, o açúcar ele realmente muda completamente o sabor do café. Aí quando você tira o açúcar da jogada e passa a realmente provar os cafés sem açúcar, você vai perceber claramente que café não é tudo igual. Que os cafés dos supermercados não são todos iguais. Que os cafés mais baratos são diferentes dos de 20, dos de 30 reais. Sim. Lá, por exemplo. E aí você começa a descobrir um outro mundo. Fala, e agora? Aí agora aquela modinha que eu ouvi falar de café especial, de cafeteria, eu acho que começa a fazer sentido. Muito. Então, depois que você descobre esses cafés que a gente estava tomando até aqui antes, você vê que, caramba, café pode se tornar um hobby, pode se tornar um momento de contemplação verdadeira, cada vez mais no seu dia, no seu final de semana com a sua família. Então, café é um outro mundo, por isso que é tão apaixonante. Café, para quem gosta de vinho, é muito parecido com os vinhos, né? Uvas diferentes, regiões diferentes, intensidades, teores alcoólicos, as características todas que permeiam o vinho e toda essa áurea romântica em torno do vinho, sim, tem também no café, tem no chás, tem nas cervejas. Então, por isso que é o bacana da alimentação, né? Você vira, inicialmente, alimento, mas depois vira uma paixão e vira um hobby e vira um negócio. Não, e começou a virar para mim mesmo, porque eu comecei a ver que o meu café, que eu sempre tomei, era ruim, porque eu tomei ele sem açúcar, achei horrível, mas continuei tomando por causa do desafio, do propósito, vou zerar o açúcar, ok, eu comecei a tomar. Aí me indicaram, até meu irmão me indicou também, falou assim, toma um café gourmet, vai no mercado, compra um café gourmet. E aí eu falei, torra delicado, é isso, né? E aí eu fui lá, comprei 3 vezes mais caro. Falei, gente do céu. Não é possível que muda. Não é possível. Só aqui já vai o pó que eu comprava e o açúcar junto. Mas beleza, vamos lá. E aí eu comprei e provei. E é impressionante como eu tava acostumado a tomar o café ruim, que era o que eu naturalmente tomava, e eu tomei o gourmet. E aí quando eu tomei, eu falei, nossa, bem melhor. Não achei gostoso de primeiro momento, mas falei assim, bem melhor do que o que eu tava tomando. E aí eu comecei a comprar outras marcas. Foi quando o Cirilo, que é amigo em comum, falou assim, você tá nesse projeto Zero Açúcar e você gosta de café, você tem que levar o Raul no seu podcast. Por quê? Raul é especialista em café. Eu falei assim, caraca, então eu preciso desse cara. Eu preciso muito dele. E aí eu queria entender qual a diferença, Raul, em geral, dos cafés. Por exemplo, porque tem um café mais delicado. Delicado por quê? Porque no paladar que ele é delicado, tem um mais forte, sabe? Qual o melhor café, por exemplo, para mim ou para quem, por exemplo, está nos assistindo? Eu quero começar a tomar café sem açúcar. Para onde ele vai? Perfeito. Mike, o café, sem dúvida, como alimento, ele tem padrões de qualidade. Todos os cafés que estão no supermercado, de maneira geral, eles estão dentro da regra da vigilância sanitária. Então, todos estão dentro da regra, de maneira geral. A questão é que dentro do supermercado existem padrões de qualidade de alimento. Assim como você tem vinho de 50, vinho de 100 mil reais, como dizem por aí, café, você tem um café de 10 reais no supermercado, você tem um café de 200 reais um pacotinho. Uau, e aí, de 250 gramas? De 150 gramas, uau, de 100 gramas, Então, assim, tem esses dois mundos. Só dá uma passadinha na loja Terra Fé, você vai ver que eu vou lá. Que tem esses dois mundos. Mas a questão curiosa é que como é que funcionam esses padrões de qualidade? Na verdade, é a seleção da matéria-prima. Assim como a gente tem a fruta, que ela tem aquele batidinho, aquela fruta perfeita, e a gente, quando vai ao supermercado, compra a fruta perfeita, né? Sim. Que é o mais bonito, que tá brilhoso, que tá com cara de novo, fresquinho. Aí a turma até borrifa aquela água para dizer assim, acabou de... Então, então tem esses cuidados com a matéria-prima. Café é a mesma coisa. Café sendo fruta alimento, você tem esse grau de seleção da matéria-prima. O café mais barato, que é o café de entrada, muitas vezes chamado de extra forte,
forte, intenso, eles são cafés de qualidade mais baixa. Mas não significa que é um café estragado, não significa que é um café fora do padrão de consumo, de qualidade de consumo. Ele tá dentro do padrão de qualidade, mas é um café com baixa rigidez na seleção. Então é um café de entrada, basicão. E aí você começa a evoluir. Esse café, por exemplo, tradicional, já é um café melhor. Aí quando você fala um café gourmet, na verdade você tem o superior no meio do caminho. Já é mais um grau acima. O gourmet é um ótimo café já. E aí você tem um mundo dos cafés especiais. Aí realmente é um outro mundo de qualidade. É um outro mundo. Esse café já não tem mais defeito. Esses cafés chamados especiais não tem mais defeito. A partir daí a classificação muda. Muda a quantidade de sabor diferente que você encontra. A gente fala que são os atributos do café. São sabores, aromas, grau de acidez. Então tem ali 10 atributos que são avaliados no café especial, que você avalia a intensidade desses atributos. Que aí sim, com essa intensidade, você passa a dar nota no café. Ah, esse é um café 82 pontos, 85, 88, 90 pontos. Café campeão de concurso. Então é o mundo dos cafés especiais. Sim. No supermercado, agora que está começando a chegar esse padrão de qualidade. Não tinha. Há 5 anos atrás não tinha. De pandemia para cá passou a ter. Sim. Então o mercado de café está desenvolvendo bastante. Juntamente com o paladar do consumidor, que passou a apreciar, passou a perceber que café não é tudo igual e falou, acho que vale a pena investir R$30 no pacotinho toda semana. Muitos consumidores passaram a virar adeptos desses cafés. Sim. Realmente por esse momento ser tão prazeroso, né, dentro de casa. Então é nada mais que o grau de seleção da matéria-prima. Quando você faz essa triagem e chega no café especial, ainda assim, dentro dos cafés especiais, tem uma variação de sabor de aroma gigante. Nossa, eu senti, ó, pra quem não viu, nós fizemos aqui nos bastidores antes de começar aqui. Você fez ali o café que, meu Deus do céu, o aroma, o cheiro, realmente dá uma vontade, fora o sabor. Porque eu jamais imaginei que eu ia tomar um café que eu fosse sentir uma doçura, querendo ou não, no café. E eu não sabia que tinha isso. Pra mim, o café era amargo, como sempre foi. Se você tomasse açúcar, é pior ainda, sabe? E esses cafés que tem no supermercado, são os tradicionais, as marcas mais tradicionais, eles são catalogados como qual café, assim? Então, a gente tem algumas entidades, algumas empresas que classificam o café. A BIC, por exemplo, ela é uma delas e é a principal. A gente estava falando de café extra forte, de café tradicional, a gente estava falando de café superior. Tudo são classificações de bebida, classificações de tipo de bebida. Tradicional, superior e gourmet. Até o gourmet, até um tempo atrás, era o que tinha de melhor no supermercado. Que realmente, você comprar um café gourmet, você vê que faz toda a diferença daquele extra forte, por exemplo. Então, hoje em dia, de uns 2 anos para cá, graças à pandemia, o cliente começou a buscar os cafés especiais e aí as grandes marcas começaram a levar café especial para o supermercado. Então, hoje, se você quiser tomar café especial, você já encontra café especial no supermercado. Sem grandes Terra-Fé problemas. Também tem os cafés especiais. Aí na Terra-Fé, cá para nós, já é um outro mundo. Esse é o nosso desafio. Nós nos propomos a sermos uma empresa de café que tem uma excelência na matéria-prima. Uma excelência. Então, nós realmente só temos cafés especiais chamados microlotes, que são os melhores dos melhores. Me indica aí, eu vou na Terra-Fé, me indica um café para eu tomar lá. Então, de acordo com o nosso bate-papo, Mike, eu te sugiro você começar por um café, um especial de entrada, com uma torra mais equilibrada, para você, que é o chamado lá clássico caramelo, para você, já ouvi o caramelo. Para você colocar o pezinho no mundo dos especiais, sem assustar. Esse que a gente bebeu aqui um pouquinho mais cedo, ele é um dos mais exóticos, foi para dar um susto mesmo. Fala assim, ó, que é um café fermentado, natural fermentado, bem diferente. Mas assim, uma jornada de descobrimento dentro da Terra-Fé você consegue fazer. Prova esse caramelo, aí depois você prova um microlote um pouco mais encorpado, aí depois você prova um pouco mais equilibrado, e até você provar uns exóticos como esse que a gente trouxe aqui. Você como especialista, qual o seu preferido? Esse que eu trouxe, Dores do Rio Preto, Família Lacerda. Família Lacerda já foi campeã do melhor do Brasil várias vezes. Encontra a sua marca nos supermercados? Ainda não. Essa é uma surpresinha. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai colocar. Pô, que massa. Para levar um padrãozinho a mais de qualidade. Mas se eu quiser comprar... Não, hoje nas nossas lojas de Terra-Fé... Se eu for na Terra-Fé, eu consigo comprar o pacotinho lá. Pacotinho, se quiser. Se não tiver moedura em casa, você moe na hora. Pode pedir, moe pra mim, moe na hora. Pô, legal. Você pode pedir pro iFood, mas aí eu faço normal, igual você fez ali. Normal, água, normal, passo ele... Normal.
bom. Incrível. E eu tenho uma curiosidade, não sei se os meninos conseguiram achar aí. Achou, Fel? Que eu te mandei mais cedo? Eu tenho uma curiosidade que me falaram. Raul. Coloca aqui na tela. Vê se você consegue me falar sobre isso aqui, ó. Vamos lá, os meninos vão colocar um café muito diferente que eu soube um tempo atrás. Eu falei, impossível. E é caro a xícara. Me falaram, você vai me confirmar agora como especialista. Falaram que a xícara desse café é caro, que você tem que ter um paladar dos deuses para provar. Se eu não me engano, aqui no estado deva ter. Deve ter lá na Terra Fé esse café. Será? Vamos ver. Vamos ver. Solta aí que Calma aí, ele tá pegando lá a imagem. E aí eu pensei, e me falaram, tem esse café e não sei o que. Eu falei, nunca tomei. Eu falei, você toma sem açúcar. Tranquilo, sem açúcar. Eu, sério? Sério, esse café aqui, se você tomar, meu amigo, você realmente vai ter um paladar aí nível especial, como você diz. Eu queria saber, não sei se na Terra Fé vai ter, mas Não, a gente vai... me falaram que esse realmente é um dos cafés mais apreciados no mundo, top aí dos tops entre... Conseguiu achar, Fel? Nós temos aí alguns cafés chamados exóticos, Mike. Exótica é essa palavra. É uma classificação técnica também. Esse café que a gente trouxe aqui, eu chamei de exótico entre aspas. Ele só tem um sabor muito diferente. Mas quando você fala, tecnicamente, o café exótico, é que realmente ele passou por um processo produtivo ou de beneficiamento muito, mas muito diferente, muitas vezes experimental, de maneira de experiência mesmo, de ver o que acontece. E tem alguns cafés no mundo que passam por isso que eles chamam exótico. No Espírito Santo, que é um dos mais famosos no Brasil e já no mundo, a gente tem o café do Jacu. O café do Jacu, ele é um dos cafés bem diferentes aí pra gente se Será que é esse que eu apreciar. vou te mostrar? Então, esse a gente tem na Terra Fé, Coloca na tela aí. é famoso, café do Jacu. É esse? É esse aí mesmo. Me explica, ô Raul. Vamos Não, fazer, me explica, vamos lá. fazer Me faz merchan pra nossa entender. fazenda parceira aqui. São seus parceiros? São. Nossa, que bacana, então acertamos. Me faz entender como que um cocô de passarinho pode ser um café exótico. Me explica isso aí. Exato. Então, exótico por ser um processo de beneficiamento diferente. Então, o que acontece? O passarinho, ele é o café ave jacu. Que Tem essa aí aqui da no foto, Espírito Santo? Principalmente no Espírito Santo. Sério? A ave jacu é natural da Mata Atlântica. Só que como no Espírito Santo tem uma reserva grande de Mata Atlântica, acaba sendo predominante Nossa, a presença dessa ave. E eu descobri pra fora do Brasil esse café. Eu vi feito aqui em Domingos Martins. O dia que você estiver incrível. subindo as montanhas, Fazenda Camocim. Ela é a que descobriu isso, registrou, lançou o produto e vende no mundo inteiro. E vale fortunas esse café. Eu vi um corte acho que foi no TikTok, um rapaz também apreciador de café. Ele tava fora do Brasil e ele falou, tomei um café que é do cocô de um passarinho. Jamais imaginar que a gente teria aqui também. Aqui do Espírito Santo. Se chama Café do Jacu. Você provou já? Já provei. Realmente é um café exótico. Mas exótico, por que ele é exótico? Porque tem essa história toda por trás. Isso que dá a beleza desse café. Entendi. Essa história, esse processo. O passarinho, essa ave, né? Ela tem a natureza de Deus que ela encontra, ela detecta quais são as frutas maduras. E ela só come a fruta madura, de maneira geral. Então ela come a fruta verde e ela mastiga a fruta verde e fala, não, é verde. Por quê? Porque verde tem uma adstringência que incomoda, que é aquele azedinho da banana, né? Banana de vez, né? Ela joga fora. E aí, quando a fruta é madura, docinha, ela vai come, engole a fruta, dá umas bicadinhas e engole inteiro. No estômago do passarinho, sofre pequenas fermentações. O início de uma fermentação por alguns minutos. Entendi. Porque o sistema digestivo da ave, ele é muito rápido. Então, ele come e defeca rapidamente, próximo da área onde ele está comendo. É o chamado pé de moleque. Então, quando você vê a ave jacu comendo café no pé, 10, 20 anos atrás, 30, era praga. Era praga do cafezal esse passarinho. Então, os sitiantes matavam todos. Sério? Sério. E aí, quando a Camocim, que é uma fazenda orgânica, biodinâmica, tem toda uma filosofia de trabalho diferente, falou assim, vamos fazer o contrário, vamos criar ali uma parceria de trabalho aqui com essa ave, né?
Então eles começaram a buscar esses pés de moleque no meio das plantações, que é fácil encontrar. Na região é fácil encontrar. Só você vê onde está o jacu, pé de café jacu, você anda pelo meio, você encontra o pé de moleque. E vai pegando. Se eu jamais ia imaginar Enchendo que a em sacolinha. Domingos Martins tinha esse café tão apreciado, tão exótico. Então virou uma marca famosa no mundo inteiro, que vende aí E olha, eu vi o rapaz falando que pagou caro numa xícara lá fora. Lá fora é uma fortuna, algo em torno de R$5.000 a saca de café. Eu acho que deve estar até mais. Pra você ter ideia, hoje o pacotinho de 100 gramas está 200 e pouquinho na loja, 220. 100 gramas. Aí uma xícara desse café na loja tá 55 Era isso reais. mesmo, Isso aí. Uau. Mas é uma baita experiência, principalmente por esse contexto. Sim. Em termos de... Aquilo que você falou, é história, né? História. Quando tem uma história por trás das coisas, elas ficam Agrega muito mais valor, desperta curiosidade. valorizadas. Sim. E o principal é que é legal E isso. o sabor? Então, o sabor é café especial. Café de boa qualidade, selecionado. O passarinho faz esse trabalho para nós, essa ave. E então é um bom café, sem dúvida. Vale a pena Que provar. legal, cara. Eu jamais imaginar que seria aqui que o Espírito Santo... Olha, eu sempre digo isso. As pessoas têm que conhecer o Espírito Santo. Nós temos tantas coisas para apresentar. Privilégio nosso. Nossa, e nós somos, assim, referência em café também. Sim. Nível, assim, nível mundo, na verdade, né? O Espírito Santo. Acabou de sair os finalistas dos 2 principais concursos do Brasil. Tem Espírito Santo no meio, sempre tem. E os últimos anos, o Espírito Santo tem ganho esses concursos nacionais com uma certa frequência. Então, o Espírito Santo está muito bem quisto e reconhecido aí. Que bacana, eu acho isso incrível. Nosso estado realmente, e falando de café também, é o que eu gosto, né? Para mim, realmente é uma coisa que as pessoas deveriam ter uma visão a mais, porque nós somos referência em muita coisa aqui no estado, sabe? E deixa eu te perguntar, Raul, Conta, Mike. você iniciou esse projeto todo das lojas, do café, você iniciou sozinho? Sem sócio? Sem sócio, e depois de 6 meses eu convidei a minha mãe, falei, mãe, preciso de ajuda. Topa. E Foi hoje seu suporte ali. Hoje ela é minha gerente lá, chefona, com todo carinho. Que bacana. E aí vocês hoje estão com 12 lojas. E a sua visão é levar a Terra Fé também para fora do Espírito Santo? Porque eu vejo assim um sucesso de crescimento e qualidade pela pesquisa que eu fiz. Volto a dizer, vou na Terra Fé. Quem me apresentou foi o Cirilo. Vou na Terra Fé, você vai me indicar uns cafés top para tomar lá, mas eu vejo que é uma qualidade que, às vezes, se você entra na loja, pelo que eu vi, você, às vezes, acha que não é daqui. Você acha que é uma franquia que alguém pegou de fora e trouxe para cá. E você tem essa pretensão de levar para fora também do estado? Sim, temos o sonho grande, né? Como diz também o livro aí dos 3 Gs, né? Porque é isso, já que tivemos o privilégio, estamos tendo esse privilégio de escolher, de planejar com muito carinho essa jornada em relação ao empreendedorismo, essa jornada em relação em torno do propósito, a ideia é sonhar grande. Sonhar grande. E por que sonhar grande? Para gerar mais impacto, Mike. Acho que é isso que é uma das coisas que me move. Precisamos gerar mais impacto positivo na sociedade. Precisamos sonhar grande. Sim. O Brasil tão grande, 220 milhões aí, se eu tiver atualizado aí com o número aí, Sim. de habitantes. Nós precisamos ter empresa referência. Então, isso é uma coisa que como diz o filósofo Clóvis de Barros lá, mexe com o meu brilho. É um desafio para mim. Precisamos construir uma empresa com um time forte, com um time engajado, com qualidade de vida, com ambiência, com uma cultura forte para poder ser a base de uma expansão. Só que uma expansão com propósito. Uma expansão com significado maior, que é gerar impacto na sociedade, impacto positivo. A gente fala que o propósito da Terra Fé, Mike, é a transformação social por meio dos cafés especiais. Mas por que transformação social, Mike? Porque nós acreditamos e colocamos isso em prática no dia a dia, que o café ele tem esse poder de transformar a vida do produtor rural, porque é uma vida difícil, a característica da agricultura do Espírito Santo é de subsistência, que é pai, mãe, 2 filhos, fazem tudo, planta, colhe, é uma loucura. É um grande desafio. Então, a gente acredita que a gente consegue contribuir com a transformação do produtor. Nós acreditamos que a gente consegue contribuir com a vida da comunidade onde a loja está inserida. Porque a gente está lá no bairro de Jardim da Penha. A gente atinge a comunidade dos quarteirões mais próximos. Sim. Então, aí, cada
local que a gente abre uma loja, a gente quer impactar positivamente aquela comunidade. Porque, afinal de contas, a gente oferece um ambiente confortável, produto de qualidade. Trabalhar com alimento de qualidade é um prazer indescritível. Então, ambiente, produto de qualidade e atendimento, que é o foco principal e o grande desafio, então a gente quer gerar transformação na comunidade, proporcionando um pequeno momento de felicidade no meio do seu dia. Então, a gente quer impactar a comunidade, a gente quer impactar os nossos fornecedores, em torno dos fornecedores da Terra Fé como um todo, a gente quer impactar os nossos clientes, e a gente quer impactar a nossa equipe. Então, a gente tem todo um planejamento para o propósito gerar impacto. Os clientes, eles só são impactados positivamente se a gente tiver um time forte, tiver um time que está trabalhando com vontade, com prazer, com a clareza de que o que eles estão fazendo tem um significado maior. Você tenta alinhar sempre seu time com o seu mesmo propósito, assim? Sempre, o tempo inteiro. Porque tem muitas pessoas que contratam por contratar. Ah, tá faltando pessoa X, vou colocar essa mesma. Não, como é que é a sua visão em relação a isso? A nossa pilar principal são pessoas. A gente fala que nossa filosofia de gestão na Terra Fé, Mike, ela é em cima do capitalismo consciente e empresa humanizada, que é algo que nas minhas leituras da vida aí me inspirei e trouxe isso para a Terra Fé. Quem inventou boa parte disso? De novo, o Walt Disney, que fala sobre atendimento a cliente, experiência do cliente, encantamento, felicidade e tal. Então, são essas duas filosofias que contribuem muito para a nossa base de trabalho, de gestão. Então, primeiramente, nossa equipe, construção de time. Então, a gente tem tempo inteiro tentando criar engajamento, propósito e significado, porque nada é fácil. Então, não é fácil para nós, não é fácil para o colaborador, não é fácil para os clientes. Então, tem um grande desafio aí. Ainda mais empresa que quer crescer. Ainda mais empresa sem sócio, sem investidor. Ainda mais nesse mundo. Na raça. E aí, então a gente acredita muito nisso. O propósito. Nosso propósito tem que falar mais alto e gerar impacto. E fazer a Terra Fé crescer vai ter essa consequência naturalmente positiva de causar mais impacto. A Terra Fé hoje com 12 lojas gera um impacto. Você imagina ela com 100 lojas? Nossa. O tamanho do impacto que a gente gera com os produtores, por exemplo, que a gente compra esses cafés bacanas. O tamanho de impacto do nosso time, que passou a ser formado, curso de formação que a gente tem na parte do Instituto Terra Fé, que a gente estava comentando, de dar treinamento continuado para os nossos colaboradores. De repente, ele sai e se torna um especialista. De repente, ele se torna um especialista dentro da Terra Fé, que esse é o nosso maior objetivo também. Então, essa jornada de aprendizagem interna faz parte da mudança na vida do colaborador, que a gente quer proporcionar. Sim. Isso tudo tem um custo de tempo e de investimento. De tempo nosso para poder parar, conversar com o colaborador, dar treinamento com o colaborador. E aí a gente criou um espaço, que é a nossa escola interna, que aí precisou de investimento em equipamentos, em mesa, em aluguel de espaço. Para trabalhar na Terra Fé, a pessoa passa por um processo de ensino dentro da Terra Fé. Continuado. Então, a pessoa não precisa necessariamente ter uma certa experiência muito avançada. Não precisa, e se precisasse, não teriam essa formação no mercado. Essa é a verdade. Vocês formam os Precisamos formar. É a única alternativa para o varejo como um todo, tá? Não existe profissional formado. Ou o empreendedor, empresário, tem essa consciência de que não vai vir ninguém pronto do mercado. Ah, não tem mão de obra. Não, tem sim. Só que sem conhecimento técnico. Você que vai ter que formar. Ah, eu vou pegar da concorrência. Você vai pegar mas você precisa de 10, de 20, e aí? Então, esse é o grande desafio. Então, como a gente está num momento, eu entendo, momento de virada, né? Pós-pandemia, as coisas mudando, a gente precisa formar a mão de obra. Precisamos formar o nosso time. Tem muita empresa que não consegue entender isso. Não entende. Ah, eu quero pessoas com experiência. Imagina se todas as empresas pensassem assim, eu vou montar aqui um setor ou algo para formar os meus profissionais. A maioria dos profissionais nem sairiam mais dessa empresa, porque ela sabe que foi ali que ela foi formada, sabe? Eu vejo muito isso. Contribui muito, Mike, para a retenção do colaborador. Contribui muito. Esse é um ponto positivo. Mas, de novo, tudo é uma jornada, tudo é uma construção. Não vai ter resultado do dia para a noite. E aí, por isso, como tudo é muito devagar e muito demorado, de novo, a gente volta naquela história do propósito. Tem que fazer sentido para você. Se você não acreditar em gente, não acreditar na transformação que você pode gerar, então nem mexe com isso. Nem entra.
Porque só vai ter dor de Ou vai cabeça e pelo frustração. dinheiro, né? Ou vai pelo dinheiro, porque o desafio é muito maior. Que bacana. Raul, estamos caminhando para o nosso final, mas eu tenho aqui uma dúvida que eu quero que você me tire sobre café. Claro, vamos lá. E eu tenho outra pergunta também sobre sua trajetória. Primeiro, a minha dúvida. Sempre que eu ia com alguns amigos para tomar um café, eu chegava numa padaria e tudo mais, aí um amigo meu falava assim, café expresso para mim, por favor. Ok, aí eu falava assim, no início eu falava bem assim, cara, eu não gosto de café expresso não. Como é que eu tomo aquele café de casa? Ele é o café coado. Ah, então beleza, eu quero um café coado. E ele fala, rapaz, isso não é café de verdade. Café de verdade é o expresso. O expresso é basicamente o que você já me explicou sobre os cafés gourmet? Ou qual a diferença do café expresso pro coado? Não, perfeito, mas então assim, são duas questões aí. Primeiro é a qualidade da matéria-prima, que é o café gourmet que a gente estava conversando, o café especial, tradicional e por aí vai. Isso é qualidade do grão de café. O expresso ou coado são métodos de preparo, formas de preparar esse café. Então, o primeiro passo é você ter a matéria-prima de qualidade, selecionada. Quanto melhor o seu bolso puder pagar. Matéria-prima selecionada. Depois qual é a forma que eu mais gosto de tomar o café? Expresso, coado. No mundo dos coados, que quando você fala coado é aquele que a gente tomava em casa, no coador de pano. Sim, isso mesmo. Hoje o mundo do café especial trouxe muito mais informações e um descobrimento novo, que são os métodos filtrados. A gente tem aí 10, 20, 30 diferentes métodos de se preparar um café. Nós preparamos aqui um café mais cedo num dos métodos chamado Rario V60, que é um método hoje bastante popular no mundo dos cafés especiais, mas existem diversos outros. Então, além do coadorzinho de pano, das antigamente, Sim. A gente tem hoje uns métodos que proporcionam uma extração mais equilibrada, mais redondinha, que dá toda essa doçura no café. Já o café expresso continua sendo mais um método que dá um café encorpado. Então, o expresso, ele tem ele é bacana de se tomar na rua, porque dificilmente a gente tem uma máquina de expresso em casa, né? Sim. Um equipamento para fazer um café coado costuma ser mais fácil. Então, o expresso é um método muito gostoso, depende do seu momento do dia, depende do seu estilo de paladar, gosto mais intenso, Eu acho muito intenso. diferente o sabor do expresso pro coado. É um outro mundo. Total, assim, quando eu tomava, era algo tão diferente que eu falava, não quero, quero o que eu já tomo normal. E é um sabor muito diferente. E aí o pessoal fala, rapaz, se você tomar o expresso, é um tipo de café que você vai sentir mais próximo do café de verdade. É isso aí. Gosto, realmente é seu gosto, é a sua identificação. O bacana também que eu gosto de comentar é que depende do seu momento do dia. Você está com pressa. Você está com uma pressa. Aí você toma um expressinho ali rapidinho, 2, 3 goladas, tomou o café. O café coado, ele é mais devagar de se tomar. Por quê? Porque ele tem mais café, caneca, na xícara grande. Aí você toma mais devagar. Se você está com pressa, aí você vai ter que dar umas 2 bicadas e deixar a xícara ali. Então depende do seu momento do dia, depende do seu clima, né? Clima do dia. O expresso, ele combina muito bem depois do almoço, mas é muito relativo. Acho que depende do momento. Quem gosta de café, gosta de ficar provando métodos diferentes. Esse que é o interessante. Eu tô começando a aprender isso. E outra coisa que vem junto também com o expresso, que eu ficava olhando, vem uma água com gás. Acho que é no café expresso, não é isso? Isso. Café expresso, água com gás e um mimozinho. Um mimozinho, tipo um biscoitinho. Por onde começa? Qual que toma primeiro? Me explica, porque quando eu for uma reunião, alguma coisa, eu quero chegar lá e falar, olha, eu sou um apreciador e eu sei tomar um café. Então eu faço tudo diferente. A água mesmo fica ali, eu não tomo. O biscoitinho eu falo assim, eu como, eu falo, poxa, poderiam mandar mais, hein? Então, o biscoito, ele vem... É um mimo que a casa dá. Algumas casas dão. Não é uma regra do café. Não é uma regra, é um mimo. Mas por que desse mimo? Por que do biscoitinho? Por que de um chocolatinho do lado? Por quê? Porque muitas vezes o café é amargo. Então, você colocar um docinho do lado, Entendi. Você equilibra. Entendi. Só que o café que é amargo é o café com uma qualidade um pouquinho mais baixa. Quando o café é um café especial, o amargor, esse amargor que você Quando sente... o café é muito amargo... É porque ele foi muito torrado. Se ele foi muito torrado... Ele é inferior aos outros, digamos assim, de certa ligeiramente. Qualidade um pouquinho menor. Entendi. Qualidade menor. Por quê? Por diversos motivos. Se você tiver que torrar muito o café, a ponto dele ficar esse amargo que você tem que colocar açúcar, que tem que comer um doce na sequência, é porque ele torrou muito. Ele tem os motivos por ele torrar dessa forma.
Café especial, ele não precisa torrar dessa forma. Então, consequentemente, ele vai ter uma torra mais leve, ele vai ter bem menos amargor, então você vai ter ali uma doçura prevalecendo, que aí você fala, o café já é doce, para que eu vou estragar com o docinho? Entendi. O docinho, o biscoitinho, acaba escondendo, assim como o açúcar, ele faz o papel do açúcar. Então esse é o objetivo das padarias, de alguns lugares menos especializados, que colocam o biscoitinho do lado, para dar aquela equilibrada no sabor amargo do café, Entendi. que prevalece. Já a água com gás, ela tem uma outra finalidade. A finalidade da água com gás, mesmo que isso é bastante discutido, né, se é com gás ou sem gás, mas a água, independente se é com gás ou sem gás, junto de um café, expresso ou coado, ela simplesmente serve para você limpar o seu paladar. Então Você eu tomo por comeu- último. Você toma primeiro. Ah, A gente não sabe o que você comeu antes. entendi. Porque muitas vezes não é nem o que você comeu. Se você ficar ali 3, 4, 5 horas sem comer, dá aquela acidose, né? Sim, Fica ali com aquela saborzinho ruim na boca. sim. Então você toma uma aguinha, você dá aquela aliviada, dá uma equilibrada no palato aqui no sabor, da estabilidade aqui da boca, e aí sim você abre as papilas, você deixa a boca preparada para receber um produto selecionado. Agora Então, faz A sentido. sugestão é toma primeiro. Que legal. Então ele vai limpar para eu receber o sabor do café. Exato. Então a ordem é: eu tomo a água, Toma água. ok, limpei meu paladar. Exato. Aí eu vou apreciar o café. Aprecia à vontade. Se você não gostou, aí você parte pro docinho do lado. Então docinho opcional. Se o Opcional. café ficou muito amargo, vou comer o docinho e continuar tomando café. Perfeito, perfeito. Porque o Pronto. objetivo é você sair dando Pronto, risada. Gabriel. Agora eu vou tomar café de forma elegante. É Bacana, isso. Mike, é isso aí mesmo. E, Raul, agora a pergunta que eu queria te falar sobre sua trajetória. Pois não. Você deu uma aula aqui Que isso? de empreendedorismo. Não, que de verdade. Você deu uma aula sobre como você fazer, como você planejar, como você abrir sua primeira loja, como você não desistir porque fechou uma. Você deu uma aula. Que Foi isso, incrível. que isso. E eu queria saber qual foi sua virada de chave, porque todo empreendedor chega naquele momento que ele pensa, será que eu continuo? E ainda vem gente falar, rapaz, você vai continuar com isso? Você acha que precisa disso? Tenho certeza que você teve essas pessoas na sua vida. E aí eu queria entender de você, e para você também deixar um conselho para empreendedor que tá ali batalhando, quer iniciar seu negócio. Qual foi sua virada de chave para não desistir, para não parar? Perfeito, Mike. Eu acho que acredito muito nisso. A todos os momentos essa pergunta se passa na cabeça. Todos os momentos. Não tem como negar isso. Por quê? Porque tem horas que a dificuldade chega próximo, aperta. E aí, dificuldade de quê? De tudo. De time, de construção de time, de enxergar alternativas para o futuro da empresa, de enxergar caminhos menos conturbados. Por isso, porque nós estamos num mundo cada vez mais acelerado, concorrência cada vez maior. Hoje, difícil se falar em consumidor fiel. Exatamente porque eu sinto essa dor, eu tento ser fiel a marcas. Dependente se é marcas de camisetas mais simples. Dependente se é. Mas eu tento ser fiel, porque a gente sabe o tamanho da dor e se fidelizar a alguém por alguma Sim. marca. Fala assim, eu só compro camiseta da Hering, da Zara, das marcas mais tradicionais. Tá bom, e aí? Você acha que hoje em dia cada vez mais ficou difícil disso? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, todo mundo era fiel às marcas, a maioria era fiel. Eu gosto da marca XYZ. Hoje é muito difícil. Então, sabendo essa dificuldade, eu procuro trabalhar minha cabeça para isso, tanto internamente quanto pessoalmente. Mas aí, Mike, o grande desafio é isso. Primeiro é ter o propósito. Porque todo dia pinta essa dúvida. Será que esse é o caminho? Será que eu devia acelerar? Será que eu devia diminuir? Será que eu devia mudar? Será que eu devia preparar para virada de chave no futuro? Para uma outra virada de chave? Então essa pergunta eu me faço todo dia. Qual é o melhor caminho a ser seguido? Loja, que tipo e por aí vai. Agora, o que faz a gente manter na caminhada? Primeiro, gostar desse desafio. Querer deixar um legado, Mike. Acho que esse é o ponto. Se a gente leva tão a sério a questão de propósito, a gente, consequentemente, tem a história, tem a questão de um legado. Poxa, mas você está falando vindo de uma CLT, concursado, tudo. É isso. Por isso que é algo quase que inexplicável. Porque não tinha que estar pensando nisso. Poderia não estar pensando nisso, de maneira geral. Sim. Mas eu resolvi pensar nisso. E aí? E aí que é aquela pergunta, né? E se tudo acabasse agora? A gente tá na jornada que a gente queria,
A gente está impactando mais pessoas. O seu podcast está impactando mais pessoas. Ele pode como impactar mais pessoas através desse canal de comunicação nosso aqui. Então, essa é a pergunta que eu me faço todo dia. E se for possível, ou se for necessário, melhor dizendo, a gente vai ter uma outra virada de chave na Terra Fé. E aí que entra a palavra inovação. O tempo inteiro eu estou me perguntando qual é o ponto que eu tenho que fazer uma outra virada de chave. Então, ao longo desses anos, eu acho que quando nós chegamos na terceira loja, eu falei, é por esse caminho mesmo, não tem mais dúvida. Ou melhor, não tem mais volta. É sobre isso. Não tem mais volta. É um caminho que, lógico que tem, pode ir lá, fecha tudo. Mas se você desiste, você perde muito mais, né? Perde muito mais e perde muito mais da essência. Porque se a essência que a gente construiu a clareza, dá tanto trabalho na nossa vida pra gente construir a clareza da vida, que aí a clareza da vida é servir as pessoas através do atendimento, do serviço de alimentos. Então a gente falou, chegamos nessa clareza agora é daqui para frente. Por mais difícil que seja, desafiador que seja. Então é um caminho que não tem mais volta para mim. Então a partir daqui para frente, é buscar as melhores soluções, construir o time mais preparado para os desafios que virão no futuro, porque esse é o pensamento. Como fazer a Terra Fé chegar daqui a 20, 30 anos forte. Que incrível. 20, 30 anos. Não é planejamento do ano que vem, não. Sim. Planejamento daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque a gente tem uma... E colocar os pés no chão, né? Com os pés no chão. Porque não é da boca para fora quando a gente fala que é possível fazer um exercício de visão de futuro. Porque primeiro existe uma lei da vida, né? A gente colhe que planta, né? Lei da semeadura. E se a gente quer algo diferente daqui a 10 anos, e esse algo é gerar um impacto grande, só vai gerar impacto grande se a gente estiver plantando muito agora. Porque as nossas ações para 2025, elas têm que estar ligadas com as ações de 2030, 2035, tem que estar conectadas. Esse planejamento ele tem que ser único. Isso só vai acontecer daqui em 2040 se eu estiver seguindo um planejamento de agora. Não adianta eu querer um resultado diferente daqui a 10 anos, mas eu não estiver trabalhando para construir esse resultado. E para isso acontecer, a gente tem que continuar abrindo mão. Abrindo mão de uma série de coisas. Inclusive de ostentações, de vidas. Sim. Então tem que pé no chão, muito trabalho. Sacrifício, né? E sacrifício. Sacrifício em prol dessa construção, que vai gerar impacto, que vai gerar legado, que vai gerar transformação e por aí vai. Que massa. E aí, essa aula de café, Gabriel, pegou? Achei massa. Certo. Que vai isso, tomar Mike. café certo agora, né? Vamos tomar Mike café certo. Gastou os créditos tudo aí, ó. Fez a fila aumentar lá fora, Mike. Tá vendo? Muito obrigado de verdade até aqui, Raul. Ó, foi demais. Mike, obrigado, tá? Pelo convite. Essa é uma aí. das marcas da Terra Fé? Isso aqui é seu presente, Mike, Meu? pelo amor de Deus. Você deixou por último aí. Agora eu gostaria que você abrisse aí. Rapaz, Pra o meu medo é colocar- abrir e o pessoal, ó, o Gabriel e o Fel ali, ficar querendo. Nós vamos ter que... Mas aí eu aprendi a dizer não. Olha lá. Que massa, rapaz. Isso aí é vou pra ter que você ir na Terra deixar, Fé. deixar lá no seu cantinho do café, Mike. Que massa. Ó. Uau. Esse é um café diferente aí pra você. Lembra que é o meu preferido. Sim. É bem diferente. E o complemento ali pra você completar o seu... É aquele cheiroso? Esse aí é. Nossa, eu ia acabar nesse aqui, hein? E uma Eita. caneca diferente, não tão bonita igual a sua, mas pra você compor o seu... Tá pra chegar outra. Tem que ficar os dois aqui, ó, de enfeite. Pra compor o seu cantinho lá. Ô, Fel, Gabriel, ó, se liga. E ele trouxe um só, tá bom? É que é exclusividade. Vou ficar devendo. Aí, ó. Olha Não, aqui, ó. tá incrível. Nossa, agora eu sou Terra Fé, tá? Nesse Não, projeto que aí, isso, café, que isso, por favor. apreciador. Incrível, irmão. Obrigado. Obrigado. Bom de proveito. verdade. Bons cafés, tá? Ó, e essa semana eu vou lá na Terra Fé. Vou atrás daquele café que você me indicou. E Começa por ele. Eu acabei sendo muito ousado, trouxe um bem diferente aí pra você, mas de qualquer maneira... incrível, muito sensacional. Raul, mais uma vez, parabéns pela sua trajetória, Obrigado. por essa Tá aula nosso. de empreendedorismo. Você que tá até aqui, vê esse podcast umas 10 vezes para você entender como você consegue ter sucesso no seu negócio. Não é desistindo, não é achar que deu errado e você vai parar. Não, deu errado, aí é o motivo para você continuar até dar certo. Até dar certo. É essa a trajetória do empreendedor. É isso que você tem que entender. De verdade, se todo mundo entendesse a sua trajetória, Raul,
Não, eu vou mandar pra todo Não. mundo que eu tô vendo que tá com uma dificuldade na empresa. Eu vou mandar seu podcast pra todo mundo pra ter essa aula. Ele continuou como CLT, trabalha na Petrobras e tá com o império Não, nas que lojas isso, Terra que Fé no isso, Espírito que isso, Santo. que isso. Cara, com 12 lojas. Tem muito 12 trabalho. lojas. Mike, obrigado pelo Eu que convite agradeço. aí, pela lembrança. E vamos fazer parte 2, tá? Vamos sim, vamos sim. Pode ter certeza disso. Pessoal, foi isso. Obrigado você que chegou até aqui e já vai curtindo, já vai comentando. Eu sempre falo assim no sininho. Não sei de onde eu tiro isso. Famoso, pô. Ativa o sininho, compartilha, reveja outros episódios aqui no canal. Esse foi mais um No Palco Cast. Senhoras e senhores, muito obrigado. Estamos aqui, estamos indo. Tchau!